Tabernáculo e sua tipologia. É a aula de hoje, a aula número 1. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, estejam sobre a vida de cada um daqueles que vão ouvir, que vão ver, que vão aprender, que vão buscar conhecimento para as suas vidas. Eu quero te convidar mais uma vez, se você não é inscrito do canal e está vendo esta aula, está vendo esta mensagem, eu peço para você se inscrever no nosso canal para que nos ajude, nos incentive, deixe aí um comentário, curta, compartilhe. Isso vai trazer para nós um incentivo maior para estarmos aqui trazendo ainda mais conteúdo profundos para os nossos ouvintes. Então, essa é a primeira aula. Nós estaremos agora entrando nessa matéria, tabernáculo e sua tipologia. Você está aqui no canal Estudos Teológicos. Eu sou o pastor Hili e estou aqui pela graça de Deus para trazer a você aqui uma aula, uma mensagem da palavra de Deus sobre o tabernáculo construído por Moisés, é claro, revelado por Deus a ele no monte, e a sua tipologia. Vamos ver o significado, os tipos que havia nesse tabernáculo. Eu convido você a permanecer até o final da aula, para que seja uma aula para que você adquira mais conhecimento. Antes de iniciarmos esta aula, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e vamos pedir sabedoria a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, por essa rica oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá. Senhor, peço a tua bênção, a tua sabedoria para mim, para poder ministrar essa aula sobre o tabernáculo. Peço também, Senhor, que o Senhor abra o conhecimento, o coração, a mente daqueles que estão ouvindo e vão ouvir esta mensagem. Que a tua bênção e a tua graça esteja sobre todos nós, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a aula. Tabernáculo. Tabernáculo significa morada, habitação ou casa, conforme Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Vamos ler. Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Hebreus, capítulo 8, versículo número 5. Eu estou com a minha Bíblia aberta. Está escrito assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. A primeira observação aqui, primeira aplicação para nós é: o tabernáculo significa o quê? Morada, habitação ou casa. E o escritor aos Hebreus está dizendo que as quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Está fazendo uma menção da revelação que Deus deu a Moisés no monte, que o tabernáculo que Moisés iria construir e foi construído era uma sombra das coisas que haveriam de vir. O tabernáculo, como habitação, casa, morada, é para que o Senhor habitasse no meio do povo no deserto. No Novo Testamento, nós temos Paulo ensinando que nós somos agora o templo, a morada do Espírito Santo. Ou seja, a presença de Deus habita dentro de nós. E não mais em tabernáculo de madeira ou casa de tijolo. Não, ele habita dentro da minha vida e da sua vida. Conforme Hebreus 8,5, fala-nos de figuras e da sombra das coisas celestiais. Foi dito por Deus a Moisés. Deus falou a Moisés. Êxodo 25, versículo 8. Vamos lá ler. Êxodo 25, versículo 8.
E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Que construísse um santuário, sendo-lhe revelado, inclusive seu modelo, no monte Sinai. Êxodo 24, 18. Já estou com a Bíblia aberta, vamos ler. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no monte lá durante 40 dias e 40 noites. Era um templo portátil e montavam todas as vezes que os hebreus faziam acampamento. Vale lembrar que essa desmontagem e esse movimento desse acampamento lá no deserto não era por vontade de Moisés e não do povo. Não era eles que decidiam a hora de montar e desmontar acampamento. Isso também tinha uma orientação divina para a vida deles. Deus é quem orientava Moisés o momento que eles iriam desmontar e montar o tabernáculo. Isso também nos mostra que a nossa vida deve estar na direção de Deus, para nós podermos tomar atitude e consciência daquilo que Deus quer para a nossa vida. Próximo. Tudo foi feito como o Senhor Deus ordenara a Moisés. Êxodo 39 e 40, dois capítulos que depois você pode ler, que você vai ver que está tudo mencionado e foi feito como Deus ordenou a Moisés. Seus construtores, Bezalel e Aholeabe, o fizeram em detalhes, minuciosamente. Êxodo capítulo 31, versículo a 6. O tabernáculo seria algo que homem algum jamais teria imaginado. Foi construído para que as verdades fundamentais no Novo Testamento fossem compreendidas. Cada detalhe e objeto falava da obra redentora de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Nunca foi visto por olho nenhum uma tipologia, algo construído na terra, presta atenção, na terra, mas com detalhes do céu. Deus leva Moisés ao monte, durante 40 dias e 40 noites, Deus revela a Moisés aquilo que vai ser construído como sombra de algo celestial que estava para vir, apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada detalhe desse tabernáculo apontava para a obra redentora de Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver nesta aula, nesta mensagem, sobre a tipologia que havia dentro desse tabernáculo. Algo construído para que as verdades fundamentais no Novo Testamento fossem compreendidas. Você já imaginou se não tivesse o Êxodo, o livro de Números, e depois você fosse ler lá em Hebreus o livro de Levítico, você fosse ler Hebreus e visse o escritor de Hebreus falando de bodes, falando de tabernáculo, e você não tivesse o Antigo Testamento para compreender isso, todas as pessoas que lê a carta aos Hebreus têm que voltar no Antigo Testamento, porque é ali que está a sombra de toda a realidade do Novo. Nota: para efeito de melhor entendimento deste conteúdo, vamos considerar que o côvado, medida usada na época, seja igual a 50 centímetros. Então, nessa aula, para um melhor entendimento, ou para ficar mais fácil, vamos considerar que o côvado daquela época valia 50 centímetros. Na verdade, um côvado seria a medida que iria do cotovelo à ponta dos dedos de um homem, sendo admitido que valha algo em torno de 43 ou 45 ou ainda 50. Temos essas três medidas, que vai do cotovelo à ponta dos dedos. Então você pega aí o cotovelo do seu braço e vai até as pontas do dedo maior que você tem na sua mão. Então varia aí entre 43, 45 ou 50. Mas nós vamos aqui na aula ficar com 50. Vamos considerar os 50 para que melhore o nosso entendimento,
a nossa visão aqui de um côvado. Então vamos parar nos 50 centímetros. Átrio ou pátio é o mesmo. O átrio e o pátio são o mesmo. A tenda e seus objetos apontam para Cristo. É bom nós deixarmos bem claro aqui que todos apontavam para Cristo, e é disso que nós estamos falando. O átrio ou pátio, a tenda e seus objetos, aponta para Cristo. Olhando de longe, vê-se um cercado em forma de retângulo, demarcado por uma cortina. Aí tem a imagem no slide, você pode estar pausando e dando uma olhada melhor para você ver. Tem imagem de todo o tamanho que eu ponhei nesse slide. Demarcado por uma cortina de 50 vezes 25, de linho branco, pureza e santidade significa isso daí. Com 2,5 metros de altura, sustentado por 60 firmes colunas apoiadas em base de cobre. Vamos ler Êxodo para nós entender. Êxodo 27, do 9 ao 12. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes de coluna e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas do comprimento serão 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Então nós temos aqui o átrio ou pátio, é o mesmo. Você pode estar dando uma olhada em cada imagem para você ter uma noção melhor. Por cima da cerca ainda se podia ver o teto da tenda, que está do lado de dentro desse cercado. Olha a imagem ali. Então quem estava do lado de fora conseguia ver apenas o teto. A pessoa que estava para o lado de fora dessa cerca, ou desse muro, vamos dizer assim, para melhor entendimento, conseguia ver somente o teto da tenda, não conseguia ver ela, porque ela ficava fechada dentro desse átrio, e quem estava de fora só via o teto da tenda. Não havia exteriormente beleza alguma. Lembra de alguma coisa? Olha o que o profeta Isaías no capítulo 53 diz. Não tinha aparência, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e dele não fizemos causa algum. Olhando para a tenda, olhando de fora, se não interior, mas lado externo de fora, olhando aparentemente não tem beleza nenhuma, mas dentro habitava a presença de Deus. É como apontando para Jesus, o profeta Isaías profetizou que ele não tinha aparência nenhuma, nem formosura, e era desprezado, e nada que agradasse o ser humano, e dele não fizemos caso algum. A tenda, o tabernáculo, também nos dias de Moisés, também pode ter sido desprezado por muitas pessoas, mas carregava a presença de Deus. Dentro desse cercado de linho branco, chamado de átrio ou pátio, media 50 centímetros de comprimento por 25 metros de largura. Podia-se ver em sua primeira metade o altar de holocausto, olha lá, na imagem aí onde está saindo aquela fumaça. Podia-se ver em sua primeira metade o altar de holocausto. Mais à frente, a pia de bronze, temos a pia ali também, cheia de água. Na segunda metade desse pátio ficava uma espécie de casa, que seria exatamente a tenda. Então você olhando para a imagem ali, você consegue ver tudo esses utensílios que eu acabei de mencionar aqui. Então não era pequeno, ele era bem grande. Você já imaginou o trabalho que dava para desmontar isso e montar tudo de novo?
E não era fácil porque tinham que montar no detalhe, no mínimo detalhe que Deus havia dito, que tinha que ser tudo conforme o Senhor ensinou. Todas as vezes que era armado, sua única porta de 10 metros por 2,5 metros ficava para o nascente. As 12 tribos faziam acampamento ao redor do tabernáculo, formando grupos de 3 tribos à frente, e 3 de lado direito, 3 do lado esquerdo e 3 na retaguarda. Se você notar, se você olhar a imagem aí, você vai ver. Tem 3 tribos para cada lado, vamos dizer assim, do cercado ou da tenda. Na retaguarda atrás, na frente, direita e esquerda. A tenda ela fica no meio do arraial, no meio das tribos, protegida também de outros povos. Então a tenda era o lugar mais protegido do acampamento. As tribos elas estavam todas em volta da, da tenda. O tabernáculo ficava sempre no meio do acampamento, indicando que Deus deseja estar no centro das nossas vidas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aí já tem uma tipologia aí. As tribos em volta da tenda do tabernáculo não era por um acaso, mas já tinha aí um significado que Deus quer ser o centro das nossas vidas. Então, nós temos que ter Deus como centro de nossas vidas. Mas para vós que temeis, o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vos sairei e saltarei com o bezerro da estrebaria. Malaquias 4:2. Uma cortina muito bonita, também chamado de reposteiro, nas cores púrpura, carmesim, estofo, azul e fundo branco, davam as boas-vindas para os judeus ao adentrarem no átrio. Então, aparentemente, não havia beleza, mas depois que entrava ali, havia uma beleza muito grande, porque uma cortina muito bonita, também chamada de reposteiro, nas cores púrpura, carmesim, estofo, azul e fundo branco. Olha que coisa linda, nós vamos ver a tipologia, nós vamos ver o significado dessas cores, o que significava. Cada cores, cada detalhe do tabernáculo tinha uma tipologia e apontava para o nosso Redentor, nosso Salvador. Estas cores falam da santidade, realeza, servidão e divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única porta para se chegar a Deus. Disse Jesus em João 10:9: Eu sou a porta. Se alguém entrar, eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica e entrará e sairá e achará pastagem. Depois nós temos outra sequência de referência aqui. Eu gostaria que depois você pausasse essa aula e lesse essas referências que eu anotei para você aí. Você depois lê cada versículo, cada detalhe. Nós já entendemos que cada cores fala da santidade, da realeza e servidão e divindade de Jesus Cristo. A tenda era o tabernáculo propriamente dito, composto de 10 cortinas e 10 cobertas sustentadas por uma armação de tábuas de cetim, acácia. Cetim e acácia é a mesma madeira. Recobertas de ouro. Eram todas iguais no comprimento e largura. Montada a tenda formava um retângulo de 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 metros de altura. Olha, não era pouco, hein? Depois de montada, ela formava um retângulo de 15 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Em sua entrada, encontrava-se um novo reposteiro, cortina, uma nova cortina. Na imagem aí dá para ver a cortina erguida ali para a passagem, com as mesmas cores do reposteiro da entrada do átrio: púrpura, carmesim, azul e branco.
Este, igualmente, a porta do átrio media 10 metros de comprimento. Esta porta dava acesso ao primeiro compartimento da tenda, que se chamava Santo. Você está na porta da tenda, já passou pelo altar do holocausto, pela pia de bronze com água, agora está diante de toda a riqueza do tabernáculo. Você está à porta da tenda, já passou pelo altar do holocausto, pela pia de bronze com a água e agora está diante de toda a riqueza do tabernáculo. Observe à sua esquerda e veja o candelabro, todo de ouro, e à sua direita a mesa com os pães da propiciação. À frente, próxima à cortina, véu que dividia o Santo do Santíssimo, Santo do Santo, podia-se localizar o altar de incenso. Após a cortina, o véu, ficava o Santo do Santo. O único imobiliário do Santíssimo era a Arca da Aliança e o seu propiciatório, a tampa, que estava justamente no Santíssimo, cujas medidas formavam um cubo perfeito de 5 vezes 5, 5 vezes 5. A Nova Jerusalém tem a mesma característica. Eu não disse que tudo apontava? A Nova Jerusalém, ela tem a mesma característica. Vamos ver. Compare com Apocalipse 21 e 16. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura era igual. O tabernáculo não era algo, um lado baixo, outro lado mais alto, não. Era os quatro lados a mesma altura. É igual à Cidade Santa. Era uma tipologia da Nova Jerusalém. O tabernáculo é o quê? Uma simbologia onde Deus iria fazer presente a Nova Jerusalém. Vai estar lá o mesmo Deus que esteve no tabernáculo, vai estar na Nova Jerusalém. Observe a sequência dos mobiliários, procurando visualizar tudo de uma só vez, desde o altar até a arca. Não lhe lembre algo muito familiar? Não formaria cruz esses objetos, os quais servem aquilo que é a figura e sombra das coisas celestiais? Olha uma observação. A sequência dos mobiliários, procurando visualizar tudo de uma só vez, desde o altar até a arca, tente aí fazer essa reflexão. Não te lembre algo muito familiar? Não formaria uma cruz esses objetos? Olha lá no desenho. Eu vou deixar para você ter essa imaginação. Material. Todo material usado no tabernáculo constitui tipos que merecem destaque. Madeira. Madeira de lei, chamada de cetim ou acácia, é o mesmo nome, os dois nomes é para a mesma madeira. Foi usada para a construção. A madeira simboliza o quê? A humanidade de Jesus. Todas as tábuas do tabernáculo e seus móveis eram feitos com essa madeira, exceto a pia. A pia não. A pia cobre e o catiçal, que era de ouro maciço. A árvore que dava esta madeira crescia no deserto e faz-nos pensar na humanidade do Senhor Jesus, como diz o profeta Isaías. A raiz de uma terra seca. Traz alguma tipologia aí para você? Sim. A madeira, ela simboliza a humanidade, o lado humano do nosso Salvador. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tem muita gente que não acredita na humanidade de Cristo, mas Cristo viveu aqui como um ser humano, com um detalhe que eu digo sempre, sem pecar. Linho. O linho branco fala-nos da pureza e santidade de Jesus, homem perfeito. Então o linho ali no tabernáculo apontava para a santidade, a pureza e a
perfeição de Cristo. Então é a primeira tipologia que nós temos aqui no tabernáculo, é o linho. Ele é o linho branco, é branquíssimo. Ele aponta, ele fala-nos da pureza, da santidade de Jesus, que é um homem perfeito, santo e puro, sem pecado. Cobre era usado para revestir as colunas do pátio, suas bases e o altar para o holocausto. A pia ou lavatório e os cravos, pregos, eram de cobre maciço. Este metal nos fala do juízo e julgamento do pecado. Então, ali no tabernáculo já apontava para o juízo e o julgamento que Deus traria ou trará um dia para toda a humanidade. Lembrando que o julgamento de Deus será um julgamento com justiça e com amor. Por quê? Porque Deus é longânimo para com o homem. Olha a longanimidade de Deus, quanto tempo Deus está dando tempo para que o homem se arrependa. Mas ali, o cobre era usado para revestir as colunas do pátio, suas bases e o altar para o holocausto. O cobre era usado para isso, que apontava para o julgamento e o juízo do pecado. As suas bases e o altar para o holocausto. A pia, ou lavatório, e os cravos, prego, que eram de cobre maciço, este metal nos fala do juízo e julgamento do pecado. Prata. Esse metal foi usado para confeccionar os ganchos de sustentação das cortinas e nos capitéis que se ornamentavam e as bases das tábuas. Simboliza o resgate e redenção pelo sangue de Jesus. Olha que interessante isso. A prata. Este metal foi usado para confeccionar os ganchos de sustentação das cortinas e nos capitéis que os ornamentavam as bases das tábuas. Simboliza o quê? O resgate, redenção pelo sangue de Jesus. Quero te dizer que não existe resgate e nem redenção fora o sangue de Jesus Cristo. É Ele que nos dá, nos proporciona esta bênção. Ouro, metal mais precioso, empregado no tabernáculo, foi usado para recobrir a mesa dos pães, o altar do incenso, a arca e as 5 colunas que sustentavam o cortinado da entrada. De ouro maciço era o candelabro, o propiciatório, a tampa da arca, e os 2 querubins. Simboliza o quê? A glória de Deus, sua realeza e divindade de Cristo. Olha que maravilha. O ouro, o metal mais precioso daquele tempo, e podemos dizer que no nossos dias também. O ouro é um metal, eu acredito que o mais precioso. Não entendo muito de metal, mas eu acredito que seja o mais precioso que existe. Então apontava o quê? Para a glória, para a divindade de Cristo. Todas as coisas que tem no tabernáculo apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como você ler o Novo Testamento e não voltar para o Antigo para que você entenda tudo o que está acontecendo. As cores. Nos 2 reposteiros, cortina, do átrio e da tenda, aparecem as mesmas cores: púrpura, carmesim, branco e azul. Todas essas cores apontam para Jesus e são descritas nos 4 evangelhos. Nos 2 reposteiros, cortina do átrio e da tenda, aparecem as mesmas cores: púrpura, carmesim, branco e azul. Todas estas cores apontam para Jesus e são descritas nos 4 evangelhos. Então daí tudo isso aponta e está escrito nos 4 evangelhos. Púrpura, cor da realeza. O evangelho de Mateus cita Jesus como filho de Davi, enfatizando que Jesus é o nosso rei. Todo soberano deve provar sua descendência real. Isto é feito em sua genealogia. Então a púrpura lá no tabernáculo aponta para esta cor, aponta para a realeza. O evangelho de Mateus ele nos ensina o quê? Que Jesus é filho de Davi, é o nosso rei.
Então, as quatro cores que eu disse no slide passado, nós vamos explicar agora. Primeiro é a púrpura, aponta para a realeza. Mateus nos apresenta Cristo como rei, como nosso rei. Carmesim, cor de sangue, e aponta para Jesus como servo sofredor. O Evangelho de Marcos destaca esta condição em seu Evangelho. Aqui não há genealogia, o destaque é para o servo. Então, Mateus nos apresenta como rei. A púrpura aponta para a realeza. O carmesim aponta para o sangue de Jesus Cristo. O sangue aponta para Jesus como servo sofredor. Em Marcos nós não temos a genealogia, mas nós temos o destaque para o servo, para o Senhor que veio servir. Em Mateus ele é rei, em Marcos ele é servo, servo sofredor. Branco lembra a pureza e a santidade de Cristo, salientado por Lucas. Este é o evangelho do Filho do Homem. Jesus é mostrado como homem perfeito, e seu caráter justo apresenta a genealogia do homem ilustre e nobre. Púrpura, Mateus, realeza. Carmesim, Marcos, servo sofredor. Branco aponta para a pureza e santidade. Lucas, o Evangelho de Lucas, nos traz essa informação. E por último, para nós encerrarmos essa aula, o azul aponta para o céu, de onde veio e para onde retornou o Senhor Jesus Cristo. Tipifica sua divindade e está presente no livro de João. A genealogia não é apresentada, pois Deus não tem ascendência, ele existe para sempre. Em João, nós não temos a genealogia, nós não temos a descendência, porque aponta para o Senhor como ele existe para sempre. Então nós vimos as quatro cores do tabernáculo: a púrpura, o carmesim, o azul e também a quarta cor que nós vimos em Lucas. Então, tudo aqui apontava para o tabernáculo lá no Antigo Testamento, que era a sombra das coisas futuras e celestiais, apontando para o nosso Salvador. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Eu espero que esta aula fique de edificação. Eu vou dar aqui um até breve, eu preciso de mais uma aula. Eu não fiz tudo numa aula só porque iria ficar muito intensa, muito comprida. Então nós vamos ter mais uma aula sobre tabernáculo, a tipologia do tabernáculo. Essa é a aula de número 1. Nós teremos a aula de número 2. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Fique conosco em nosso canal. Fique conosco nesse conhecimento. Nos ajude e Deus vai te abençoar. Eu te convido você a curvar a sua cabeça para nós orarmos, para encerrarmos esta aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, papai, por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso que o Senhor Jesus nos concedeu nesse dia. Abençoe a todos aqueles que ouviram esta aula, esta mensagem, que sirva de conhecimento, de edificação, de salvação, de restauração e de renovação. Abra os nossos entendimentos, nos dá sabedoria, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.